Boa noite a todos. Com grande alegria que estamos mais uma vez reunidos aqui através desse canal, mas unidos em coração, em sentimento, em harmonia com toda a espiritualidade da nossa querida Casa do Caminho. E nosso agradecimento mais uma vez por todos esses espíritos empenhados em nos ajudar, em nos auxiliar, o mentor dessa casa, nosso querido e doce Dr. Herman, né, com sua palavra sempre poderosa, firme, mas amorosa, nos trazendo os ensinamentos, nos trazendo os esclarecimentos necessários para que possamos trilhar essa jornada, às vezes não tão fácil, mas com a certeza de que com a ajuda do Pai Celestial, de Jesus nosso Mestre e todos os amigos queridos, né, encarnados e desencarnados, tudo ficará mais fácil e mais tranquilo que a gente possa passar. Então que possamos, nesse dia de hoje, nos felicitar pela oportunidade do estudo do nosso querido Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos estudar das penas e gozos futuros, que é já bem no finalzinho do Livro dos Espíritos, da questão 975 até a questão 982. E, em particular, eu me sinto muito grata porque hoje seria o dia do aniversário da minha mãe, que já se encontra na pátria espiritual. Então, eu queria dedicar esse estudo e com muito carinho não só para minha mãe, mas para todas aquelas pessoas que tomaram para si a tarefa do cuidar, do educar, porque esse é um desafio muito grande que todos nós em algum momento das nossas vidas temos e que precisamos ter a responsabilidade que nos é dada. Então, natureza das penas e gozos é sempre um tema interessante, porque nós estamos sempre buscando o porquê das coisas, né? O porquê eu estou sofrendo, porquê eu estou nessa angústia, porquê eu estou passando por isso, e nós muitas vezes não nos lembramos porquê nós estamos felizes. Quando acontece alguma coisa boa, nós não fazemos esse questionamento, né? E, na verdade, nós deveríamos sempre analisar todas as formas e situações do nosso dia a dia, aquilo que Santo Agostinho sempre falou para cada um de nós, que nós fizéssemos o levantamento no final do dia do que foi a nossa jornada, para que a gente possa entender, pensar, estudar, né? E a primeira questão que hoje nos traz para estudo é a 975, talvez uma das mais importantes que nós temos dentro desse compêndio maravilhoso que é o Livro dos Espíritos, e que às vezes nos passa desapercebido. E Kardec pergunta assim: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Essa pergunta ela tem várias etapas de resposta e eu vou trabalhar um pouquinho em cada uma delas porque ela é muito importante para a nossa caminhada. Ela traz como se fosse uma receita de bolo daquilo que a gente deveria fazer, né, para que a gente pudesse entender as nossas dificuldades e pudesse nos melhorarmos na nossa caminhada para a felicidade. Então eles dizem o seguinte: sim, e isso lhes é suplício, ou seja, os espíritos inferiores, nós, e isso não tem nenhuma coisa de errado, inferiores no sentido de nós ainda não termos alcançado o caminho da superioridade, ou melhor, o estágio da superioridade, né? Nós estamos ainda, já saímos de simples ignorantes, né? Mas estamos transitando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, o que nos coloca ali no mesmo patamar, ainda espíritos impuros, ainda espíritos com muitas dificuldades. Então é um suplício para nós, quando desencarnamos, nós nos depararmos com o que de fato é felicidade, porque a gente busca a felicidade nas coisas do mundo. Mas quando a gente desencarna e percebe o que de fato é felicidade, às vezes percebe porque não se empenhou aqui enquanto estávamos no plano terreno, não percebemos porque depositamos toda a nossa felicidade, né, na matéria,
ou até mesmo porque nem sequer imaginávamos que existe uma felicidade dessa proporção. Então, quando nós nos desencarnamos, já com a nossa consciência, com o nosso patamar evolutivo que ainda é inferior, mas capaz de compreender, nós vamos percebendo a quantidade de oportunidades que nós deixamos de aproveitar. E isso nos causa um suplício, como ele diz aqui, um suplício porque a vontade, o desejo grande é de voltar e refazer algumas coisas. Daí a necessidade da reencarnação. E por isso, aí ele diz assim, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Ou seja, nós estamos privados dessa felicidade maior, dessa felicidade plena, porque nós não fizemos aquilo que nós precisávamos ter feito aqui. Né? Então, o espírito, quando está liberto da matéria, ele aspira realmente uma nova vida corporal, claro, para poder ver se consegue. E é muito comentado pela espiritualidade que nós, ao depararmos com a situação de não termos feito sequer talvez 10% daquilo que poderíamos, nós pedimos muito para a próxima encarnação, né? Fizemos aquela lista imensa e a espiritualidade entende da nossa capacidade ainda pequena de cumprir todas essas tarefas. Então, só nos é dado aquilo que nos é capaz de fazer. E isso é tão importante para a gente lembrar, para a gente, toda vez que a gente estiver diante de uma dificuldade, falar assim, isso eu não vou aguentar, vamos sim. Porque só nos é dado aquilo que nos é capaz de passarmos, né? E nós sentimos uma sensação de culpa no plano, que culpa é um sentimento muito próprio da nossa inferioridade pela nossa não compreensão. Mas, na verdade, muito mais do que culpa é saber que nós perdemos a oportunidade, como se tivéssemos perdido o bonde, né? Tivéssemos perdido o trem. Mas, como Deus é todo misericordioso, né? É pura misericórdia, Ele nos dá a oportunidade da reencarnação. Mas, para isso, não é imediato, a gente precisa passar por uma série de situações e nem esse entendimento da não felicidade ou daquele não cumprimento daquilo que podíamos é de imediato quando desencarnamos, na grande maioria não é. Mas a partir do momento que compreendemos, nós vamos nos preparando, melhorando na erraticidade para que nós voltemos com mais possibilidades. Então, ninguém, absolutamente ninguém, desencarna e ninguém passa aqui no plano terreno sem ter inúmeras possibilidades. Daí Leon Denis falar das potências da alma, né? Nos lembrarmos sempre que nós sempre podemos fazer muito mais daquilo que nós de fato nos disponibilizamos a fazer. E aí, porque a outra parte dessa resposta diz assim, cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. Então, assim, está não no período em que nós passamos na espiritualidade, e lá é um momento muito importante para que nós aprendamos muitas coisas, mas é no bom aproveitamento da encarnação que nós avançamos. É no contato com a carne, é no contato com a materialidade que nós vamos melhorando para que nós nos desprendemos. E ele diz assim, ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou. Bom, eu acredito que todos nós já saibamos exatamente disso, né? Que se mesmo aqui já encarnados, quando nós nos damos conta do mal que praticamos, nós sofremos, ainda que não consigamos reparar. Porque o saber que estamos errados não significa que tenha dado solução, porque nós podemos ficar paralisados na culpa. E eu errei, minha culpa, minha máxima culpa. E não irmos arregaçarmos as mangas e irmos em busca da reparação. E muitas vezes essa reparação, Deus é tão maravilhoso, porque Ele permite que nós reparemos, muitas vezes não com a mesma pessoa, porque às vezes ela não está mais encaminhada, não está mais na mesma caminhada que nós. Mas nós podemos, então, se nós não fomos bons pais ou bons esposos, bons maridos, bons companheiros, bons amigos, nós podemos ainda, enquanto estivermos aqui, realizarmos trabalhos com outros que necessitem desse mesmo trabalho. Então, o espírito, quando desencarna e percebe isso, ele sofre pelo mal que ele praticou. Ou de que foi causa voluntária, porque muitas vezes nós planejamos
não é, essa maldade. Às vezes nós fazemos sem nos darmos conta, por egoísmo, por orgulho, né? Mas às vezes nós ainda, tomados por esses sentimentos de vingança, de revanche, de não perdão, nós praticamos voluntariamente o mal. Por todo o bem que houvera podido fazer e não fez. Porque vamos pensar, quantas oportunidades nós temos de fazer o bem e muitas vezes nós deixamos para lá, né? Nesse momento em que o planeta vive essa questão da pandemia, nós fomos deparados, ouvi muitas vezes pessoas dizendo, mas o que eu posso fazer, né? E não seria eu a dizer aqui as coisas, mas com absoluta certeza teremos muitas possibilidades. Pessoas que ficaram em casa, que podem cozinhar, que podem ligar, que podem acolher um vizinho, um amigo, alguém que está em sofrimento, porque a solidão se instalou em muitos corações. Então, que nós sejamos solidários a todo momento. Peçamos, se nós estamos com dificuldade de entender a quem está sofrendo, peçamos ao nosso mentor, que sempre está próximo a nós, que nos ilumine, nos conduza uma informação de como nós podemos ajudar. Sempre poderemos auxiliar. Então ele diz que sofremos pelo bem que poderia ter feito e nós não fizemos. E por todo o mal, essa é a parte talvez mais dolorosa, por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Porque às vezes nós achamos, eu não fiz o bem, puxa, passou a oportunidade, outra pessoa vem e faz. Mas e quando ninguém vem e faz, a oportunidade era exclusivamente nossa e dali decorreu o mal. Existem histórias, relatos, né, daquela assim, eu passei e vi uma pessoa em situação de rua e que estava com frio, e aí eu cheguei em casa, separei uns cobertores, amanhã eu levo. E quando você chega lá, o amanhã não existe para essa pessoa, porque ela já desencarnou de frio. Então, nós vamos ressentir por essas situações, por aquele prato de comida que a gente poderia ter dado e não deu, e de repente o desespero da fome pode ter propiciado uma situação mais penosa. Aquela pessoa que deu todos os sinais de que estava no desespero e nós não atendemos. Aquela preguiça que nos é ainda muito peculiar, né, de atender o telefone, auxiliar, ouvir, né, dar os nossos ouvidos para a escuta amorosa, né, e é tão importante às vezes que salva vidas e às vezes nós não fazemos. Então, que nós fiquemos com essa resposta aqui muito gravada em nossos corações, para que a gente sempre esteja atento e não tenhamos nunca, quando nós desencarnarmos, esse suplício, que é como ele diz aqui. Mais adiante, ele vem falando, né, na questão 976, sobre as aflições. Jesus já nos disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E Jesus sabe que a aflição é uma constante nas nossas vidas. E ele pergunta se para os bons é uma causa de aflição, né, ver o sofrimento do outro. E ele diz que não constitui motivo de aflição, porque sabem que o mal terá fim. Ou seja, a aflição está diretamente relacionado à nossa inferioridade. Os espíritos superiores, eles não se afligem. E aí talvez alguém pergunte assim, então eles não sentem? Não, eles sentem, eles ressentem, eles são solidários, mas eles compreendem na sua amplitude que a nossa aflição é resultado de não conhecimento, de inferioridade moral ainda e da necessidade muitas vezes de que aquela aflição aconteça para que nós nos transformemos. Então, se nós cada vez que nós estivermos aflitos, nós pegarmos o Evangelho, nos abraçarmos com a oração, nós vamos mudar de vibração. Isso é que essa questão vem trazer para nós, que aflição ainda é um sentimento inferior. Não nos deixemos cair no desespero.
essa é a principal oportunidade que nós temos de arregaçar as mangas e seguir, ter fé, fortalecer, robustar a nossa fé, né? Fazer com que ela seja forte, acreditando que o melhor que pode acontecer, ainda que seja contrário à nossa vontade, aqui no plano terreno, por exemplo, quando nós estamos nos despedindo de algum ente querido, nós já sabemos que ele está próximo ao desencarne, que nós tenhamos certeza que esse é o melhor, que esse é o projeto do Pai para aquele espírito e para nós que vamos continuar aqui. Então, a doutrina espírita, e eu digo isso por experiência própria, me trouxe muita paz, né? E tenho certeza que é o coração de todos vocês, porque ela nos traz respostas, ela nos traz a compreensão de que tudo aquele quadro que nos parece único, pequeno e fechado naquele problema, na verdade, ele é muito mais complexo e ele tem uma finalidade. Esse é o grande consolo que a doutrina nos traz. Então, não fiquemos aflitos e, se nos depararmos com a situação da aflição, oremos, porque na oração nós vamos serenando o nosso coração. E é isso que ele nos fala aqui. Mas ele também nos lembra que muito mais preocupante os espíritos superiores ficam com a nossa, não com as nossas aflições, mas com a nossa falta de ânimo. Isso preocupa muito eles. Isso é motivo de movimentação do plano espiritual. Então, quando nós nos depararmos com desânimo, com a falta de vontade de nos mexermos, isso sim, nós precisamos pedir ajuda com o plano espiritual, porque a caminhada, ela é constante, nós não podemos parar sobre hipótese alguma. E ele também vem nos trazer os ensinamentos sobre esse momento em que nós desencarnamos e ficamos com o nosso passado, com a nossa vida exposta, ou seja, não é nem a vida propriamente, é quem nós somos. Então, nós não poderemos mais nos esconder. Então, por que retardar essa oportunidade que nós ainda estamos aqui no plano terreno e tentar refazer todo, né, recuperar aqueles erros que nós cometemos aqui? Porque nós nos depararemos com aqueles que são os nossos inimigos, aqueles com os quais nós causamos mal. Às vezes nem são nossos inimigos, nós pensamos que são, mas já estão à frente e já entenderam. E nós depararemos, assim como em nosso lar, que André Luiz relata, o encontro dele, né, com aquela mulher que havia sido a secretária dele, que ele não dava a menor importância e que ela era a pessoa que orava por ele, né? E tantas outras situações que nos são relatadas nas obras de André Luiz. Então, que a gente nunca esqueça que o espírito quer, como homem, em nossa, como diz aqui, maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Então, nós chegamos lá, nós somos descortinados. E a partir desse momento que nós somos descortinados, né, nós temos um desejo incansável de nós retornarmos aqui. E nesse desejo de incansável é quando nós pedimos a bênção da reencarnação, que não é tão simples, existe uma fila gigantesca. Então, vamos lembrar, nós que ainda estamos aqui na carne, que nós possamos modificar, né, as nossas atitudes ainda aqui. Lembre-se de que Jesus falou, né, reconcilia-te com teu adversário ainda em caminhada, né, porque aqui é a oportunidade. Nós não sabemos quando nós teremos uma nova oportunidade, né? Então, se nós estamos vivendo penas nesta vida, né, e nós queremos, na verdade, os gozos futuros, que nós façamos a nossa parte, né?
ainda tem aqui assim: a lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de haver se purificado? Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas que submeteram para esse fim. Ou seja, esse ainda é muito longe do nosso estágio, nós ainda precisaremos muitas encarnações para ser, como se diz, completista, aquele que vem, cumpre tudo e se diz realizado. Mas que nós saibamos, com a ajuda desses amigos espirituais, avançar profundamente na nossa caminhada. Então, qual é o nosso objetivo? Na questão 979, Kardec nos traz um panorama do que seria ou do que será o nosso desejo. E é tão bom a gente ter essa informação, porque isso nos traz tanta segurança, nos traz tanta certeza. Então, vamos tentar trazer o que será no plano espiritual para hoje. Goza de felicidade a alma que chegou a um certo grau de pureza. Domina um sentimento de grata satisfação. Sente-se feliz por tudo que vê, por tudo que a cerca. Levanta-se-lhe o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas em todo o esplendor lhe aparecem. Isso nos parece alguma coisa com a felicidade que nós traçamos e vivemos no mundo terreno? Não, não se parece. Esse comentário de Kardec, ele está na questão 979, e eu acho que isso a gente deveria reproduzir e colocar em vários pontos da nossa casa, para que a gente possa entender o que é realmente felicidade. Às vezes nós depositamos uma imensa energia em questões do plano terreno que não são as importantes. Então, que a gente possa realmente estar aqui dispostos a fazer diferente, a cumprir aquilo que na questão 975 está dito, né? Que nós ainda em vida possamos perceber o mal que fizemos, que nós ainda em vida possamos reparar o mal que fizemos, ainda que não com o mesmo agente, mas que possamos também perceber que nós temos inúmeras oportunidades e não deixemos passar aquela oportunidade de fazer o bem, para que jamais levemos para o campo espiritual a culpa, a angústia, o remorso do mal que nós poderíamos ter evitado pelo bem que nós pudéssemos ter feito. Então, que na graça de nosso Senhor Jesus, né, nosso Pai Celestial, espíritos amigos dessa casa de amor, tenhamos cada dia mais a consciência de que sempre estaremos ao lado de Jesus e avançando se nós escolhermos fazer o bem. Só é feliz quem faz o bem, só é feliz quem olha para o próximo, quem abre mão de si mesmo e fica de mãos dadas com nosso Mestre para auxiliar aqueles a quem precisam. Que na graça de nosso Senhor Jesus possamos encerrar o nosso estudo de hoje. Graças a Deus.